O que era para ser apenas um jantar tranquilo em um dos restaurantes mais luxuosos do país, se transformou em um verdadeiro espetáculo de tensão, choque e reviravolta. Nicolas Ferreira, um dos políticos mais influentes e polêmicos do Brasil, não imaginava que seria alvo de um ataque inesperado naquela noite, mas foi exatamente o que aconteceu. A cena parecia comum, um ambiente requintado, um jantar discreto, pessoas conversando calmamente. Mas bastou que uma garçonete reconhecesse Nicolas para que o clima do restaurante mudasse completamente. Com um olhar de desprezo, ela se aproximou da mesa. E então, sem aviso, disparou um insulto que fez todo o salão silenciar. Os clientes ao redor pararam de falar. Os garçons que trabalhavam normalmente se entreolharam sem saber como reagir. Todos esperavam ver Nicolas perder a paciência, se exaltar ou até mesmo sair dali. Mas o que aconteceu foi o completo oposto. A resposta de Nicolas foi tão inesperada, tão impactante, que ninguém no restaurante conseguiu esconder a reação. O que ele disse naquela noite mudou completamente o rumo da situação. E quando a garçonete percebeu o que havia feito, já era tarde demais. A internet explodiu com a repercussão. Vídeos da cena vazaram, cortes foram postados em todas as redes sociais. Jornalistas tentaram distorcer a narrativa, mas o público já tinha tomado uma decisão. Nicolas Ferreira não foi humilhado naquela noite. Foi ele quem deu uma lição que o Brasil inteiro nunca mais esqueceria. Mas afinal, o que exatamente aconteceu? Como uma simples resposta calou um restaurante inteiro. E qual foi o destino da garçonete que tentou humilhar um dos políticos mais influentes do país? Prepare-se para um dos momentos mais inacreditáveis já registrados. O que começou como um ataque terminou como uma vitória absoluta. A noite estava tranquila. Nicolas Ferreira aproveitava um raro momento de descanso em um dos restaurantes mais sofisticados da cidade. Um ambiente elegante, luz baixa, garçons bem treinados, música ambiente, tudo parecia perfeito. Mas isso não duraria muito tempo. Enquanto conversava com alguns amigos, Nicolas percebeu algo estranho. Uma das garçonetes, ao reconhecê-lo, mudou completamente sua expressão. O rosto fechado, os olhos afiados. A postura dela já não era a mesma. A atitude foi sutil no começo. Passava por sua mesa de propósito, esbarrava levemente na cadeira, lançava olhares carregados de ironia. Pequenos gestos, mas gestos que diziam muito. Até que chegou o momento em que ela não conseguiu mais se conter. Ela se aproximou da mesa de Nicolas, segurando o bloco de anotações, e então, com um tom de voz carregado de arrogância, disparou. E o senhor vai querer o prato da casa, ou prefere algo mais, adequado ao seu público, talvez um cardápio de comida enlatada? O restaurante silenciou. Os clientes ao redor pararam as conversas. Os outros garçons se entreolharam tensos. Ninguém acreditava no que tinha acabado de acontecer. Uma funcionária de um dos lugares mais respeitados da cidade acabava de insultar um cliente, e não qualquer cliente. Ela esperava ver Nicolas se exaltar. Esperava que ele perdesse o controle e revidasse, talvez, até causasse uma cena. Mas ela cometeu um erro grave. Nicolas Ferreira não recua. Ele levantou os olhos com calma, pousou os talheres sobre a mesa e, com um tom de voz sereno, mas firme, respondeu: "Interessante. Então você trabalha em um restaurante de luxo e acredita que quem defende o trabalhador deve comer comida enlatada?" A garçonete piscou rapidamente. Ela não esperava aquela resposta, mas Nicolas não parou por aí. Ele apoiou os braços sobre a mesa, olhou diretamente para ela e continuou: "Você tem um emprego. Você está aqui hoje porque alguém acreditou na importância do seu trabalho. E eu também acredito nisso. O problema é que tem gente que quer destruir justamente as oportunidades que você tem." O salão permaneceu em silêncio. A garçonete engoliu seco, mas tentou se recompor. Ela não queria perder o controle da situação. "Não preciso da sua lição de moral. Eu só acho engraçado que quem fala tanto em defender o povo gosta de jantar aqui, nesse lugar, onde um prato custa o salário de muita gente." O ataque foi forte, e a plateia imaginou que Nicolas fosse ficar contra a parede. Mas ele nem hesitou. Ele sorriu levemente e rebateu: "Engraçado mesmo é que você trabalha aqui. Você faz parte desse sistema, recebe seu salário desse restaurante que você critica.
O que isso significa? Que você também deveria largar tudo e viver da maneira que acha correta. A garçonete esticou os lábios sem saber o que responder. Porque veja bem, se quem janta aqui está errado, quem trabalha aqui também. Está não. A tensão se tornou palpável. A garçonete perdeu a cor do rosto. O restaurante inteiro assistia ao embate sem piscar. Mas Nicholas não estava ali para humilhar ninguém. Ele se ajeitou na cadeira, respirou fundo e completou. Mas sabe o que é pior? O problema não é o restaurante. O problema é essa mentalidade, esse discurso de que sucesso é errado, de que querer crescer é pecado, de que quem trabalha duro deve se sentir culpado. O problema não é eu estar aqui. O problema é que querem fazer as pessoas odiarem quem vence. A garçonete ficou imóvel. As mãos dela apertavam o bloco de anotações com força. A plateia não sabia o que dizer. E então, a chefe de garçons percebeu o que estava acontecendo e se aproximou da mesa. Com licença, senhor, está tudo bem por aqui? Perguntou, tentando minimizar o estrago. A garçonete ainda tentava se recompor. Mas antes que Nicholas pudesse responder, outro cliente, que assistia à cena de longe, resolveu intervir. Está tudo ótimo. Na verdade, essa conversa está melhor do que qualquer prato daqui. Risadas no restaurante. A tensão se dissipou por um momento, mas para a garçonete o estrago já estava feito. Ela percebeu que havia escolhido o alvo errado. Nicholas não tinha se exaltado, não tinha caído em provocações, não tinha feito escândalo. Ele simplesmente respondeu. E sua resposta foi tão forte, tão certeira, que o salão inteiro sentiu o impacto. Mas aquilo ainda não havia acabado. A garçonete não estava pronta para aceitar a derrota. Ela ainda tinha uma última cartada. Só que Nicholas também estava preparado para isso. E o que aconteceu a seguir foi ainda mais inesperado. A garçonete ainda não estava pronta para aceitar a derrota. Ela sentia os olhares do restaurante sobre si, sentia o peso da resposta de Nicholas, mas, acima de tudo, sentia sua própria raiva crescer. Ela apertou o bloco de anotações com mais força, respirou fundo e decidiu dobrar a aposta. Sabe o que mais me incomoda, senhor Nicholas? Não é só o fato de você estar aqui, é o fato de você pregar uma coisa e fazer outra. Você diz, defender o trabalhador, mas está em um lugar onde a maioria nunca vai poder jantar. Isso é hipocrisia. Os clientes ao redor ergueram as sobrancelhas. A provocação foi forte. E agora, será que Nicholas finalmente perderia a paciência? Ele encostou as costas na cadeira, cruzou os braços e observou a garçonete por um momento. O salão inteiro aguardava sua resposta. E então ele sorriu levemente. Me diz uma coisa, você veio trabalhar aqui, obrigada. A garçonete piscou rapidamente, surpresa com a pergunta. O quê? Nicholas manteve o tom calmo. Você trabalha aqui porque foi forçada ou porque escolheu esse emprego? A garçonete hesitou por um segundo. Ela sabia onde aquilo iria dar. Eu escolhi. Nicholas assentiu. Ótimo. Então vamos pensar juntos. Esse restaurante só existe porque pessoas vêm aqui e gastam seu dinheiro, certo? A garçonete ficou em silêncio. Nicholas continuou. Se ninguém viesse, se ninguém gastasse, o que aconteceria? Os clientes ao redor perceberam o que estava por vir. A garçonete não respondeu. Então Nicholas completou. Você estaria desempregada. O salão inteiro ficou em silêncio. A garçonete engoliu seco, mas Nicholas não parou. Você percebe a contradição. Você reclama das pessoas que frequentam esse lugar, mas sua renda depende delas. Se todos seguissem o seu raciocínio, esse restaurante fechava e você perdia seu emprego. Isso não é curioso? A garçonete tremeu os lábios, mas não encontrou uma resposta rápida. E a plateia sentiu isso. O cliente da mesa ao lado soltou uma risada abafada. Os garçons no fundo trocaram olhares. Celulares começaram a ser erguidos discretamente. A cena estava sendo gravada, mas a garçonete não queria recuar. Ela ainda tentaria um último golpe. O problema, senhor Nicholas, é que não são todos que têm esse privilégio. Muitos lutam a vida inteira e nunca terão a oportunidade de sentar onde o senhor está agora. Nicholas não hesitou. E por acaso você acha que eu nasci aqui? Silêncio absoluto. Os olhos da garçonete se arregalaram. Nicholas foi direto ao ponto.
Você acha que eu cresci frequentando restaurantes caros, que eu sempre tive acesso a esse tipo de lugar? Ou será que, assim como você, eu também comecei de baixo? A garçonete não soube o que dizer. Nicholas respirou fundo olhando ao redor. O salão inteiro esperava seu próximo movimento. Então ele deu o golpe final. A diferença é que eu nunca tive raiva de quem estava sentado nessa mesa. Eu queria chegar lá. Eu lutei para chegar lá. O problema não é quem vence. O problema é quem quer fazer você acreditar que nunca pode vencer. O restaurante explodiu em murmúrios. A garçonete abaixou a cabeça. Ela percebeu que perdeu. Mas antes que pudesse reagir, um dos clientes ao fundo começou a bater palmas. Em segundos, outros acompanharam. E então, o restaurante inteiro aplaudia Nicholas Ferreira. A garçonete ficou vermelha. Ela olhou ao redor como se procurasse apoio, mas não encontrou ninguém para defendê-la. A câmera de um dos celulares focou nela. Ela percebeu. Seu rosto se contorceu em frustração. Ela tentou segurar a bandeja com firmeza, mas suas mãos tremiam. E então, sem dizer mais nada, se virou e saiu em passos rápidos. Mas aquilo ainda não tinha acabado. A chefe dos garçons se aproximou com uma expressão séria. E o que aconteceu a seguir foi ainda mais inesperado. A garçonete tinha saído de cena, mas a tensão ainda pairava no ar. O restaurante inteiro comentava em sussurros. Celulares continuavam gravando. A noite, que começou como um jantar comum, já era um espetáculo público. Foi então que a chefe dos garçons entrou em ação. Com passos firmes, ela se aproximou da mesa de Nicholas. Seu rosto estava sério, a postura rígida. Todos esperavam que ela fosse defender sua funcionária. Mas, para surpresa geral, ela fez exatamente o oposto. Senhor Ferreira, eu gostaria de pedir desculpas pelo comportamento da nossa garçonete. O restaurante prendeu a respiração. A própria equipe parecia surpresa. Nicholas, tranquilo, apenas sorriu de leve e respondeu: não há problema. Acho que todo mundo tem direito a expressar sua opinião. Mas a chefe não parecia satisfeita. Ela se virou para a plateia silenciosa do restaurante e, com um tom firme, declarou: quero deixar claro que este estabelecimento não compactua com esse tipo de atitude. Todos os clientes são bem-vindos aqui, independentemente de suas crenças ou opiniões políticas. As palavras dela foram como um choque elétrico no ambiente. A garçonete, que ainda estava no fundo, ficou imóvel. Ela não acreditava no que estava ouvindo. Nicholas apenas a observava. Ele não precisava dizer mais nada. Mas então, algo ainda mais inesperado aconteceu. Um senhor idoso que estava sentado em uma mesa próxima levantou-se calmamente. Ele era um homem distinto, vestia um terno bem cortado, tinha cabelos grisalhos e olhos atentos. Todos o reconheceram de imediato. Ele era o dono do restaurante. A garçonete ficou pálida. Os garçons se encolheram. O homem caminhou lentamente até Nicholas, olhou nos olhos do deputado e estendeu a mão. Nicholas apertou sua mão com firmeza. Então o empresário virou-se para sua funcionária e falou com um tom firme, mas sem agressividade. Você pode me dizer o que acabou de acontecer aqui? A garçonete engoliu seco. Ela tentou manter a postura, mas suas mãos tremiam levemente. Eu só quis dizer o que eu penso. O empresário balançou a cabeça lentamente. Você tem esse direito. Mas você fez isso no meu restaurante, no meu salão, na frente dos meus clientes. O salão inteiro estava em silêncio. O empresário então deu um passo adiante. Me diga, se um cliente tratasse um garçom, como você tratou o Sr. Ferreira, o que você faria? A garçonete não respondeu. O empresário continuou. Você ficaria em silêncio ou exigiria respeito? Ela baixou a cabeça. O empresário suspirou e balançou a cabeça. Você não precisa concordar com ele, mas você precisa respeitar. A garçonete, humilhada, ficou paralisada. A chefe dos garçons respirou fundo e se virou para Nicholas. Senhor Ferreira, se desejar, podemos oferecer outra garçonete para atendê-lo. O restaurante inteiro aguardava a resposta. Mas então, Nicholas fez algo que ninguém esperava. Ele olhou diretamente para a garçonete e, com um tom sereno, disse: eu prefiro que seja ela. O restaurante ficou em choque. A garçonete levantou a cabeça incrédula. O empresário arqueou as sobrancelhas. A chefe dos garçons abriu a boca, surpresa. O quê?
A garçonete perguntou quase sem voz. Nicholas sorriu levemente. Sim, se ela quiser, eu prefiro que seja ela. A garçonete não sabia o que dizer. Ela esperava tudo menos isso. Nicholas não queria que ela fosse humilhada. Ele não queria que ela fosse punida. Ele só queria que ela entendesse. E naquele momento todo o restaurante percebeu o tamanho da diferença entre Nicholas e seus adversários. Os que o atacam querem ver seus oponentes destruídos, mas Nicholas Ferreira não quer destruir ninguém. Ele quer mostrar a verdade, e essa verdade falava mais alto do que qualquer discussão. O restaurante explodiu em aplausos. A garçonete ficou imóvel com os olhos brilhando de lágrimas contidas. E então, ela fez algo que ninguém esperava. Ela respirou fundo, se recompôs, pegou seu bloco de anotações e disse com a voz trêmula: "O senhor já decidiu o pedido." Nicholas sorriu. "Sim, mas antes quero te fazer uma pergunta." A garçonete levantou os olhos. Nicholas então perguntou, calmamente: "Você já pensou que pode conseguir muito mais do que isso?" Ela segurou a respiração. A pergunta ficou no ar. E ali naquela mesa de um restaurante de luxo, uma lição mudaria para sempre a vida daquela garçonete. Mas o que aconteceu depois? Como essa história foi parar na internet? E por que esse jantar se tornou um dos momentos mais comentados do Brasil? A resposta viria a seguir. O restaurante ainda estava em silêncio. Ninguém esperava aquela reviravolta. A garçonete, que minutos antes tentou humilhar Nicholas Ferreira, agora estava diante de uma escolha. Sua provocação não teve o efeito que imaginava. Pelo contrário, ela havia sido confrontada com uma verdade que não conseguia refutar. E mais do que isso, ela percebeu que Nicholas não a odiava, não a menosprezou, não exigiu que fosse demitida, não a humilhou publicamente. Pelo contrário, ele ofereceu a ela uma oportunidade de enxergar a vida de outra forma. Ela respirou fundo. Seus olhos ainda estavam úmidos, mas sua postura era diferente agora. Nicholas percebeu. Então, ele quebrou o silêncio. "Sabe, você me fez uma pergunta? Antes, agora eu tenho uma para você." A garçonete ergueu os olhos atenta. "Se você tivesse a chance de mudar sua vida hoje, você aceitaria?" O restaurante prendeu a respiração. A garçonete engoliu seco. Ela olhou para Nicholas, depois para o bloco de anotações que segurava, e ficou em silêncio. A pergunta era simples, mas devastadora, porque não tinha resposta fácil. Se dissesse sim, teria que admitir que tudo o que acreditava estava errado. Se dissesse não, estaria se condenando a uma realidade que ela mesma questionava. O empresário dono do restaurante observava a cena com atenção. Ele percebeu que aquele momento não era mais sobre política, era sobre algo muito maior. A garçonete respirou fundo mais uma vez. Ela finalmente respondeu: "Acho que todo mundo quer mudar de vida." Nicholas sorriu levemente. "Mas nem todo mundo está disposto a pagar o preço, não é?" A garçonete fez que sim com a cabeça lentamente. "E qual você acha que é esse preço?" Nicholas perguntou. A garçonete hesitou, mas dessa vez não foi por arrogância. Foi porque estava pensando de verdade. O restaurante inteiro esperava sua resposta. Ela então falou: "Talvez a deixar algumas ideias para trás." O restaurante reagiu com murmúrios. A resposta era inesperada. Nicholas encostou-se na cadeira e sorriu. "E esse é o ponto, porque te ensinaram que pensar diferente era errado, que querer crescer era errado, que vencer na vida significava oprimir os outros. E você acreditou nisso, mas a verdade é que você sempre teve a escolha." A garçonete baixou os olhos. Ela sabia que Nicholas estava certo. Naquele momento, algo dentro dela mudou. Ela não disse nada, mas sua expressão dizia tudo. E o restaurante inteiro percebeu. Nicholas pegou o cardápio, folheou calmamente e, com um sorriso, quebrou o silêncio. "Agora sim, acho que podemos pedir." A garçonete soltou uma risada involuntária. A tensão desapareceu. A plateia, que antes assistia apreensiva, começou a rir e aplaudir. O empresário sorriu satisfeito. A chefe dos garçons relaxou os ombros aliviada. E a garçonete, agora com um olhar completamente diferente, pegou o bloco de anotações e perguntou: "O que o senhor vai querer?" Nicholas fechou o cardápio e respondeu:
Surpreenda-me. A plateia riu. E então o restaurante explodiu em aplausos. Mas o que aconteceu depois? Como essa história chegou à internet? E por que esse jantar virou o assunto mais comentado do Brasil? A resposta vem a seguir. O que começou como um simples jantar se tornou um dos momentos mais marcantes da internet. Nicolas Ferreira mais uma vez provou que não precisa levantar a voz para vencer um debate. Sua resposta não apenas silenciou um restaurante inteiro, mas também mudou a forma como aquela garçonete enxergava a vida. E o impacto não parou por ali. Na manhã seguinte, o vídeo da cena vazou na internet. Câmeras de celulares registraram cada detalhe do embate. O Twitter explodiu. Nicolas responde. Foi parar no topo dos trending topics. Os cortes da discussão foram compartilhados milhões de vezes. A mídia tentou distorcer os fatos, mas não adiantou. O público viu o que aconteceu. O Brasil inteiro viu a verdade. E a garçonete. Algumas semanas depois, um post misterioso apareceu em um fórum de debates. Eu achava que sabia tudo, mas naquele dia eu percebi que estava errada. Não sei se algum dia vou conseguir agradecer Nicolas Ferreira pelo que aprendi naquela noite. Mas uma coisa eu sei, eu nunca mais serei a mesma. Agora a pergunta que fica é: você teria coragem de mudar de ideia se percebesse que esteve errado a vida inteira? Comente abaixo o que você faria no lugar da garçonete. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque no final, a verdade sempre aparece.